é que sabe. Tem coisa que está fora da sua competência. Pare de julgar o irmão. Pare de maldar as coisas, achar que o irmão está mal intencionado, achar que o irmão está com indireta, achar que o irmão está com cara feia. Pare, você sabe, você lê o coração da pessoa. Só Deus sonda o coração. E é Deus que vai julgar naquele dia no tribunal de Cristo. Jesus vai nos julgar as nossas intenções lá no profundo do nosso ser. São imaturos. E as igrejas estão cheias, irmãos, de pessoas imaturas. Sabe por que eu posso dizer isso com tanta segurança? Porque o povo não lê a Bíblia. Já mostra que é imaturo. Quem não estuda a Bíblia, quem não ama as Escrituras, quem não conhece as doutrinas, é imaturo. Ele não pode ser novo na fé, porque senão ele vai se orgulhar. Ele vai se encher de orgulho. Ele vai se exaltar. Quantos pastores você não vê se exaltando? Ele não dá o braço a torcer, não aceita a opinião. Quantos você não vê assim? Ele não quer ser servo, ele quer ser senhor. Ele quer mandar, ele quer dizer: eu faço, eu digo, é desse jeito e pronto. Quantos? Quantos têm o rebanho como se fosse sua propriedade? Orgulhosos, arrogantes. Por quê? Porque são neófitos. E vai surgir momentos na sua vida, se você não se preparar, você pode cair. O dia mau pode vir e você pode não suportar. Os amigos de Jó, que tanto criticaram ele, talvez não suportassem o que Jó suportou. Meus irmãos, nós iniciamos há um bom tempo uma série de mensagens sobre a salvação, buscando explicar por que a salvação é pela fé. São poucas, na verdade, só existe uma religião que aceita que a salvação é pela fé, somente o cristianismo. Todas as outras religiões acreditam que a pessoa pode ser salva por outro meio e não pela fé somente. Então, pensando nisso, foi que eu resolvi, e eu sinto que Deus tocou no meu coração, porque é uma necessidade da igreja saber como é que a pessoa é salva, até mesmo para pregar para quem não é crente, e também trazer conforto para nós, nos ajudar a lutar contra dúvidas, contra setas do maligno. Até aqui nós demos respostas aprofundadas a um tema tão precioso e útil para os cristãos. Resumindo, nós aprendemos que a salvação não vem das obras humanas, pois o ser humano com certeza iria se orgulhar do seu esforço e da sua capacidade para se salvar. Nós também aprendemos que a salvação não vem da sabedoria humana, porque mais uma vez o homem iria se exaltar das suas conquistas. Aprendemos que a salvação não vem da vontade humana, pois nós não somos capazes de desejar algo bom e puro de nós mesmos. Todo desejo bom dentro de nós é o próprio Deus, pelo Espírito Santo, que plantou em nós. É Deus quem planta a sua vontade boa, agradável, pura em nossos corações. A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela não é capaz
que a salvação não vem da bondade humana, porque em nós, na nossa carne, não existe bem algum. Eu dei aqui até uma ilustração do tratamento de esgotos. Aquele esgoto que é tratado, ele sai das casas, isso acontece principalmente em cidades grandes. Ele sai das casas e vai para uma estação de tratamento. Aquele esgoto, ele passa por vários processos até se tornar água potável. E a estação de tratamento leva de volta essa água para as casas. E as pessoas bebem água limpa e potável. Água que veio do esgoto. Então, a nossa bondade é como se fosse esse esgoto. Deus, ele trabalha dentro de nós através do Espírito Santo de tal forma que consegue tirar algo puro de nós, de dentro de nós, e nós recebemos a recompensa por isso. A palavra de Deus diz que é Deus quem opera em nós tanto o querer como o efetuar. É Deus quem realiza. É Deus quem gera dentro de nós o desejo por coisas boas, e é Deus quem nos dá a capacidade de realizar coisas boas. Então, quando os seus olhos se abriram para o Evangelho, quando você sentiu aquele impulso dentro de você para crer, aquela força para aceitar a Jesus, essa força que você sente todos os dias de querer cada vez mais ser um crente fiel, saiba que não vem de você. Glória a Deus. É o Espírito Santo agindo em você. Aleluia. Por isso que nós não temos nenhuma razão para se orgulhar. Nós não podemos nos exaltar e dizer: ó, Deus me escolheu por causa disso. Ah, Deus me escolheu diferente daquela pessoa por causa disso. Eu já vi até pastores contando testemunhos de que Deus escolheu ele porque ele sempre foi fiel à esposa dele. Como Deus viu que eu era muito fiel, e mesmo sendo do mundo, eu nunca traí minha esposa, aí Deus me escolheu. Está vendo? Ou seja, foi um mérito dele, por ele ser fiel à esposa, aí Deus foi lá e disse: ah, eu quero você. A salvação não vem das suas obras, da sua sabedoria, da sua capacidade, da sua vontade, da sua bondade. Não vem. Não vem, porque se viesse, você iria se orgulhar. Por isso que a salvação, meus irmãos, é somente para os humildes. Se não for humilde, não tem como entrar no céu. Se não for humilde, não tem como ter descanso em Jesus. Jesus disse o quê? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, aí vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês, se vocês aprenderem comigo a ser manso e humilde. Por quê? Porque Deus abate, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O soberbo, ele pode ir lá tentando abrir uma porta, Deus está do outro lado segurando. O humilde, ele vai lá, a porta pode até ser pesada, mas Deus está lá puxando e abrindo para ele. Porque Deus dá graça aos humildes. Seja humilde
orações serão atendidas. Seja humilde e você vai ganhar força para vencer o pecado. Seja humilde e você vai ter graça para vencer o mundo, para fazer a vontade de Deus. Graça é tudo de que a gente precisa para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer o diabo, para vencer a carne. Tudo que a gente precisa vem da graça de Deus. Se você ser humilde, Deus dá graça a você. Aleluia. Se você for orgulhoso, Deus retira a graça. Ele não favorece os orgulhosos. Por isso, meus irmãos, nós devemos aprender a ser humildes. E a salvação é pela fé justamente por causa disso. Porque a fé é só você acreditar e confiar. A fé não depende de obra sua. Não depende do que você faz, do que você trabalhou. Depende só de você confiar na fidelidade, no amor e na justiça de Deus. A fé é isso. É claro que a gente já falou aqui que a fé verdadeira leva a pessoa a praticar a justiça, a se santificar. Não é dizer, eu tenho fé. Se não tiver obra, Tiago diz que a fé é morta. Então você não tem fé. Você diz que tem. Então, nós devemos compreender que uma pessoa é humilde quando ela sempre busca se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Uma pessoa que não quer se humilhar, e isso entrou nas igrejas, tem até hinos, músicas, eu não vou chamar de louvores, existem até músicas que incentivam o crente a não querer se humilhar. Quem te viu na prova e não te ajudou vai se arrepender. Olha só. Ensina você a não se humilhar, enquanto a Bíblia diz que você tem que se humilhar. Se humilhe, é isso que a Bíblia manda. Quando Agar fugiu por causa de Sara, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: volta e se humilha. Volta e se humilha debaixo da autoridade da sua senhora. A Bíblia em nenhum lugar ela diz: levante a cabeça e não aceite afronta e não aceite humilhação. Não, a Bíblia diz: baixa a cabeça, se humilhe e deixa Deus te exaltar. Glória a Deus, aleluia. Deixa Deus, porque quando você busca a exaltação, aí você já não está confiando em Deus para te exaltar. Se humilhe debaixo da vontade de Deus. Se humilhe e Deus vai te exaltar. Além disso, nós podemos observar 4 qualidades numa pessoa que é humilde. A primeira delas é que uma pessoa humilde, ela não se exalta, ela não chama a atenção para si, ela não se gaba, ela não se gloria. Uma pessoa humilde, ela se entrega ao autoesquecimento, ela esquece de si mesma. Jesus disse para os judeus lá em João 5, eu não lembro o versículo, mas eu já preguei sobre isso, que o amor próprio é uma barreira para a salvação. Jesus disse: como é que vocês podem crer em mim, se vocês vivem aí amando a glória, a honra um dos outros? Quem ama os elogios, as honras dos outros, não tem como crer em Jesus. E se crer, não vai permanecer. Porque a Bíblia diz também que alguns judeus, até principais,
Quem ama a si mesmo, ama glórias, ama elogios, quer a aprovação das pessoas. Essa pessoa não tem como ser fiel a Deus, porque ela vai negar princípios bíblicos para agradar os outros. Ela busca exaltação. Uma pessoa humilde não se exalta. Glória a Deus. Ela se entrega ao autoesquecimento. Ela esquece de si mesma. A atenção não é mais para ela. O objetivo dela é fazer a obra de Deus, agradar a Deus e pronto. Ela não se considera superior aos outros. Nós já falamos também sobre isso, que você tem que se tornar servo do outro. Você tem que entender a palavra servo, porque hoje até a palavra servo as pessoas utilizam como se fosse algo maior que os outros, mas é o contrário. Você ser servo do outro é que você vive para servir o outro. Você ora pelo outro, você visita o outro, você ensina o outro, você aconselha o outro, você se dedica ao outro, você ajuda o outro. Isso é ser servo. E você não busca ser servido. Não busca ser servido. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 4 de 1 Coríntios, ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Aí os pastores pregam dizendo, ó, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Nós somos escolhidos, nós merecemos honra. Não, ministro ali no grego é diáconos. O apóstolo Paulo está dizendo que os homens nos considerem como diáconos, como servos e não como senhores. Estavam pegando os líderes e colocando os líderes num pedestal bem grande, bem alto. E Paulo diz, não, os homens devem nos considerar como servos. Servos, a gente não merece estar sendo honrado e colocado em altares e sendo tratados como senhores da igreja. Não, nós somos servos. Deus nos colocou como os últimos, como espetáculos do mundo. Deus nos colocou como lixo do mundo. É isso que Paulo defendia. Ele se apresentava como servo, como o menor de todos, como aquele que honrava e não aquele que buscava honra. Então, uma pessoa que é humilde, ela considera os outros superiores a ela. Nós vimos também que quem é humilde, ele cede por amor. Ele é capaz de se sujeitar aos outros, aceitar uma correção, aceitar uma repreensão. Ele se sujeita ao outro, cede por amor. Mesmo tendo direitos, ele abre mão de alguns direitos só para ver o outro bem espiritualmente, só para edificar os outros. Glória a Deus. É isso que é ser humilde. Agora, se você ficar lá se defendendo, eu tenho direito, eu estou certo, não sei o que, não. Quem é humilde não é assim. Quem é humilde abre mão para ver o outro bem, perde para ver o outro ganhar, perde para ver o outro ganhar. Essa humildade aí que você conhece aí de crentes dizendo que são humildes, eu não sou nada, eu sou um miserável, eu não tenho nada, eu não sei pregar, eu só sei falar que Jesus é bom. Isso é falsa humildade. É falsa humildade. A humildade verdadeira é essa. Eu quero ver na prática. Eu quero ver na prática você não se exaltar. Eu quero ver na prática você viver para servir os outros. Eu quero ver na prática você ceder, abrir mão pelos outros, você perder para o outro ganhar. Glória a Deus, aleluia. Aí é que é difícil, né? E quem é humilde é cheio de gratidão. Nós vimos tudo isso, meus irmãos, cerca de 8 a 10 mensagens sobre esses temas que eu acabei de falar aqui, para que os irmãos pudessem se aprofundar nesse assunto. E hoje nós iremos aprender que sem Deus não existe humildade. Não existe essa, fulano não é crente, mas é tão humilde. Não existe humildade. Não
não sabe ler, é tão humilde só porque ele sabe ler. Não existe essa. É aleijado, é doente, é humilde mais que os outros porque é aleijado e doente. Não existe essa. Todo mundo tem uma natureza pecaminosa. Todo mundo é mau por natureza. Você tem que aprender o que é humildade de acordo com o Evangelho. O Evangelho ensina o que sobre ser humilde? Não é você estar dando uma aí de coitadinho. Não, isso não é ser humilde. Ser humilde é na prática. É o que você faz. É como você reage. Isso é ser humilde. E sem Deus não existe humildade. Porque o ego humano, a sua condição natural, antes de você nascer de novo, ele é orgulhoso. O ego humano, ele é soberbo. O ego humano, ele não quer se humilhar. Ele não quer passar vergonha. A vergonha, tem gente que diz, não é orgulho não, é vergonha. Está no mesmo, é orgulho do mesmo jeito. Se você tem vergonha de fazer algo bom, algo correto, você é orgulhoso. Do mesmo jeito, porque você não quer passar vergonha. E uma pessoa humilde, ela não liga para isso, porque ela não olha mais para si, ela não se importa mais consigo mesma. Ela só quer saber de agradar a Cristo. Então, não venha pensar, eu sou vergonhoso, eu sou tímido. É orgulho. É orgulho do mesmo jeito. Quem é humilde é corajoso. Quem é humilde é destemido. Quem é humilde, ele não se importa com a humilhação. Ele não se importa. Então, o ego humano, ele vive chamando a atenção para si. O centro das atenções é ele. Mas os meus sentimentos. Mas você está me ferindo. Mas você isso aqui. É só ele, é só ele, é só ele, é só ele. A pessoa humilde, ela para de pensar em si mesma e pensa nos outros. O que é que eu vou fazer para ajudar o irmão? O que é que eu vou fazer para ajudar minha esposa? O que é que eu vou fazer para ajudar meu marido? O que é que eu vou fazer para ajudar minha família? O que é que eu tenho que fazer para ajudar a igreja? Todos os dias, você e eu somos levados ao tribunal da consciência para nos avaliarmos, nos julgarmos, buscando sempre a aprovação. Se nesse dia tudo estiver perfeito, todo mundo estiver te aplaudindo, está tudo bem. Você se exalta. Mas se ninguém te aplaudir, aí você fica com a autoestima lá embaixo, desanimado. Sem querer ir para a igreja, porque ninguém te ama, porque ninguém te entende, porque ninguém te apoia. De um jeito ou de outro, é orgulho do ego humano. Sem contar que todo julgamento que nós fazemos de nós mesmos, geralmente nós fazemos baseados em padrões humanos. Padrões humanos. O que é que as pessoas aprovam? A maioria está gostando, a maioria está aplaudindo, então eu estou indo bem. Aí você se alegra e às vezes Deus está lá de cima dizendo, eu não te aprovo, eu não estou aprovando. Às vezes a maioria está te desaprovando, estão te rejeitando, e você sendo fiel às Escrituras, fiel ao Evangelho, aí você é tentado a dizer, meu Deus, eu não estou indo bem, eu não estou fazendo a sua vontade, o que é que eu tenho que fazer? E Deus dizendo, eu estou te aprovando, continue assim, sendo fiel a mim. A sua consciência, ela pode estar limpa, mas ela pode estar errada, porque ela está baseada numa sabedoria mundana, numa sabedoria humana. Então, nós somos assim. Nós iremos cometer erros, principalmente quando os assuntos fogem da nossa competência. Foi sobre isso que Paulo quis dizer quando ele disse, quem me julga é o Senhor. Nada julgueis antes do tempo, porque tem coisas que não tem como a gente saber. Mas o irmão pareceu aquilo. Pareceu, mas você conhece o coração?
Você conhece a intenção daquela pessoa. Eu lembro quando eu voltei para o Evangelho, todo animado, feliz, com vontade de pregar a todo momento. Aí eu gravava vídeos, eu pedia para a Flavinha gravar. Gravava 10 até 20 vezes, porque errava. Eu enviando todo feliz para os irmãos. Aí enviei para um irmão, aí ele disse assim: quem dá testemunho de si mesmo, seu testemunho não é verdadeiro. Quem busca se promover, não sei o que, não sei o que. Como assim? Como é que ele sabe que você está querendo se promover? Como é que sabe? Tem coisa que está fora da sua competência. Pare de julgar o irmão. Pare de maldar as coisas, achar que o irmão está mal intencionado, achar que o irmão está com indireta, achar que o irmão está com cara feia. Pare, você sabe, você lê o coração da pessoa. Só Deus sonda o coração. E é Deus quem vai julgar naquele dia no tribunal de Cristo. Jesus vai nos julgar as nossas intenções lá no profundo do nosso ser. Então, meus irmãos, nós sempre usamos critérios humanos para nos avaliar, mas temos que usar os critérios de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? Porque o ego humano é terrível. Nós precisamos torná-lo satisfeito com Cristo. Nosso ego tem que estar satisfeito e não inflado, nem desinflado. A nossa autoestima não precisa estar lá em cima para a gente estar bem. Nós só precisamos ter o nosso coração cheios de Deus, cheios de Cristo. Se você não aprender a satisfazer o seu ego, o seu ser, a sua alma com Cristo, você irá permanecer uma criancinha espiritual. Você nunca vai crescer. Tudo que você fizer, você vai buscar aprovação. Tudo que você fizer, você vai perguntar ao outro: e aí, eu fui bem? E aí, o que você achou? O ego humano é insaciável. E todo dia a gente vai buscar sentido, quando Deus já nos deu o veredito. Deus já disse: você é filho, você é filha, eu te perdoei, eu te aceitei, eu já te dei a salvação, eu já te santifiquei e já te glorifiquei. É isso que a palavra de Deus diz. Você não precisa estar buscando a aprovação todos os dias. Agrade a Deus, agrade a Deus. Vamos para o texto, 1 Coríntios 3, versículo 1. Olha o que diz o versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Se nós formos ver os versículos anteriores, Paulo cita uma categoria de pessoa, o homem natural, para se referir àqueles que não nasceram de novo. Veja aí, 1 Coríntios 2 e 14. O homem natural. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é aquela pessoa que não nasceu de novo. Por mais que ela compreenda logicamente o que está escrito na Bíblia, as doutrinas, mas elas não aceitam porque não creem, porque para essas pessoas não faz sentido, são loucuras. É isso que Paulo diz, que o homem, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, não pode conhecer a Deus, porque as coisas de Deus para essa pessoa é loucura. Então Paulo fala do homem natural, comparando-os ao homem espiritual, dizendo que os espirituais têm a mente de Cristo. Veja
veja o versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então Paulo fala do homem natural, daquele que não compreende as coisas do Senhor. Compreender ali é entender e aceitar e crer nas coisas de Deus, porque nós sabemos que tem muitos ateus aí que sabem pregar, que sabem falar coisas da Bíblia, mas eles não aceitam nada. Aí depois Paulo fala aí do homem espiritual, que tem a mente de Cristo, que pensa como Cristo, que está em sintonia com a vontade de Deus. Aí os irmãos em Corinto poderiam dizer: nós nascemos de novo, então nós não somos naturais, somos espirituais, nós temos a mente de Cristo. Aí Paulo introduz no versículo 1 de 1 Coríntios 3 uma nova categoria, que são os carnais, os que foram regenerados, mas ainda são meninos em Cristo, são imaturos. E as igrejas estão cheias, irmãos, de pessoas imaturas. Sabe por que eu posso dizer isso com tanta segurança? Porque o povo não lê a Bíblia. Já mostra que é imaturo. Quem não estuda a Bíblia, quem não ama as Escrituras, quem não conhece as doutrinas, é imaturo. É imaturo. Pedro, ele não tinha uma educação formal. Ele sabia pouco de estudos comparado ao apóstolo Paulo, mas ele conhecia as doutrinas. Ele conhecia as doutrinas. Então veja o versículo 2, ainda em 1 Coríntios 3. Veja aí o versículo 2. Paulo diz: com leite vos criei. A mãe cria o filho com leite, às vezes com papa, e às vezes vai aumentando, né? Então Paulo está dizendo aqui, com leite vos criei, e não com manjar, que é comida sólida. Você não pode dar comida sólida a uma criança, a um bebezinho. Ela vai se engasgar, ela vai morrer. Aí Paulo usa essa ilustração para dizer: olha, eu criei vocês desde o dia que a igreja foi fundada aí em Corinto. Eu criei vocês com leite, com líquido, e não com comida sólida, porque ainda não podíeis suportar, nem tampouco ainda agora podeis. Vocês já têm um tempo de crente, mas vocês ainda não suportam uma comida sólida. Vocês ainda não suportam. Por quê? Versículo 3: porque ainda sois carnais. Os irmãos eram batizados com o Espírito Santo. Os irmãos tinham os dons espirituais, profecia, línguas, realizavam curas, discernimento de espírito, operação de milagres. Mas Paulo diz: ainda sois carnais. Por quê? Porque havendo entre vós inveja, contendas, divisões, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os padrões humanos? Seguindo padrões, critérios humanos, e trazendo esses critérios para dentro da igreja, e agindo da forma que o mundo ensina a agir, tratando os outros como o mundo diz que você deve tratar, buscando posição como o mundo diz que você deve buscar. Porventura vocês não são carnais? A prova de que os irmãos em Corinto eram carnais estava no fato disso, de serem invejosos, brigarem por posição, provocarem divisão na igreja. Como ainda eram carnais, não podiam se alimentar de comida sólida. E o que é comida sólida, irmão? Nesse contexto aqui, profundidade
profundidades do Evangelho. Conhecer doutrinas do Evangelho mais profundas. Por isso que eu disse aqui no início que a maioria dos crentes hoje são carnais, são imaturos. Por quê? Porque não tem profundidade bíblica, não conhece as doutrinas. Alguém pode até dizer assim: eita, eu sou carnal. Carnal não quer dizer que você não é salvo, não. Quer dizer que você é menino, você é criança. Você precisa amadurecer. Vamos fazer uma aplicação aqui. Quantos pastores são assim? Com vários anos de experiência no pastoreio, porém não conhecem, nem conseguem ensinar as principais doutrinas cristãs. Quem dera que eles conhecessem, mas nem conhecem a doutrina da Bíblia. Revelação, inspiração, inerrância, suficiência das Escrituras. Eu já cheguei para um pastor e disse: pastor, vamos organizar para o Senhor trazer uma série de mensagens sobre a Bíblia, para que o Senhor, para que possamos incentivar a igreja a amar mais a Bíblia, a valorizar mais as Escrituras. Eles é uma boa ideia, mas até hoje nunca trouxe. Ou não dá valor a isso, ou não sabe. A doutrina de Deus, os atributos de Deus, por exemplo, quantos se concentram a pregar sobre a santidade de Deus, a bondade, a onipotência, a onisciência, a santidade? Quantos? A doutrina de Cristo, pré-existência de Cristo, o nascimento virginal, a divindade dele, a humanidade, a perfeição, a morte, a expiação, a ressurreição, a ascensão. Quantos? A doutrina da salvação. Quantos já pregaram sobre regeneração, justificação pela fé, santificação, glorificação? Quantos estão pregando sobre isso? A doutrina do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, sua divindade e seu ministério presente agora. Quantos? A doutrina da igreja, o que é a igreja, quais os objetivos dela, quais as ordenanças de Cristo para a igreja. Quem sabe quais são as ordenanças de Cristo para a igreja? 2: batismo, Santa Ceia. Mas quem aprendeu isso? A doutrina do pecado. Como se originou o pecado? O pecado transmite para as outras pessoas, ele é imputado. Quais são as consequências do pecado? A doutrina das últimas coisas: arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, os julgamentos no tribunal de Cristo e no juízo final, no grande trono branco, a eternidade, o destino eterno do ímpio, o destino eterno do salvo. São essas as principais doutrinas cristãs que todo pastor devia conhecer e ensinar à igreja. Quem está ensinando isso? Quem está ensinando isso? Quantos não conhecem sequer essas doutrinas? Porque não se importam em estudar as Escrituras para crescer em maturidade. Para eles, maturidade é experiência ministerial. Mas isso não é de hoje, irmãos. Os coríntios também pensavam assim. Suas experiências naturais e espirituais faziam com que eles se sentissem especiais, sábios, merecedores de uma posição elevada, porque eram maduros. Quantos não são assim hoje? Até crentes comuns.
Eles acham que qualquer experiência de vida já os torna maduros. Eu sou muito experiente, eu já vivi muito na vida. Sou pastor há mais de 30 anos. Eu entendo muito de negócios. Eu tenho bastante experiência no casamento e na criação de filhos. Eu entendo muito de interpretação, pois sou formado em letras. Eu já vivi muito e sei do que estou falando, achando que é maduro. Experiência não é maturidade. Experiência humana não é maturidade cristã. Você pode muito bem ter enfrentado várias situações na sua vida, mas sem aprender a aplicar princípios cristãos a essas situações. Você não encarou essas situações da forma que deveria encarar. Você não foi aprovado no teste. Você só avança em maturidade quando você é aprovado no teste. Você pode ter 1000 anos de crente e ser um menino, uma criança. Você não é capaz de amadurecer, continuando a mesma pessoa carnal, não pensando nem agindo do modo que Cristo pensaria e agiria. Quem é maduro pensa e age biblicamente. A sua atitude, a sua explicação, a sua justificativa, os seus argumentos podem até ser bonitos, mas se eles não são bíblicos, você é imaturo na fé. Glória a Deus. A respeito dos pastores, a Bíblia diz que eles não podem ser neófitos, novo na fé, para que não se encham de orgulho e caiam na tentação do diabo. É isso que Paulo diz em 1 Timóteo 3,6. Que a igreja não pode apresentar um pastor neófito, novo na fé. Veja como a imaturidade ela está ligada à falta de humildade. Ele não pode ser novo na fé, porque senão ele vai se orgulhar. Ele vai se encher de orgulho. Ele vai se exaltar. Quantos pastores você não vê se exaltando? Ele não dá o braço a torcer, não aceita a opinião. Quantos você não vê assim? Ele não quer ser servo, ele quer ser senhor. Ele quer mandar, ele quer dizer: eu faço, eu digo, é desse jeito e pronto. Quantos têm o rebanho como se fosse sua propriedade? Orgulhosos, arrogantes. Por quê? Porque são neófitos. Pode ter muito tempo de pastor, mas se é orgulhoso, não é maduro. Se é maduro, não é orgulhoso. Não é. Simples assim. É claro que você vai ter momentos que você pode agir com orgulho, mas você vai ser levado ao arrependimento. O Espírito Santo vai te tocar e vai dizer: epa. Aí você diz: é mesmo, estou sendo orgulhoso, eu vou lá pedir perdão ao irmão, eu vou fazer diferente. Mas quem vive se orgulhando, experiência humana, experiência de ministério, não quer dizer que a pessoa é madura. Sem o aperfeiçoamento na palavra de Deus, não tem maturidade espiritual. Não tem. Muitos se gabam disso, de que são experientes. Quando Paulo diz que a tribulação produz a paciência, lá em Romanos 5:3 até o 5, Paulo diz que a tribulação produz paciência e a paciência experiência. Isso não se refere à experiência
usam a palavra de Deus para defender a sua justiça, a sua moralidade, a sua perfeição, a sua santidade. É isso que as Escrituras nos ensinam. Você vive para si ou está vivendo para Cristo? Você quer atenção? Você quer posição? Você quer destaque? Ou você quer ser alimentado por Deus? A maturidade, conforme as Escrituras, ela traz, primeiro, maturidade na fé, como diz aí em Romanos. A paciência gera experiência, uma experiência madura. A experiência gera esperança, confiança inabalável em Deus. Veja o próximo. E a confiança, a esperança não traz confusão, não deixa você frustrado, não deixa você abalado, não assusta você, ela não frustra você. Você tem a convicção de que tudo vai dar certo, de que tudo está bem entre você e Deus. Por isso que ela não traz confusão. O amor de Deus está derramado dentro do seu coração e você sente esse amor arder todos os dias. Você se sente amado, você sabe que é amado, você sabe que Deus é seu amigo, você sabe que Deus está com você. Aleluia. E sua fé é inabalável. Glória a Deus. Você não se abala. Maturidade na fé, maturidade no amor. 2 Coríntios 1:3. O sofrimento, as provações. Olha o que Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, das compaixões e o Deus de toda consolação. Veja o próximo. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Como é que você vai consolar se nem você suportou? Se você não aguentou? Se você se explodiu? Se você pecou durante as provações, as tribulações, as tentações? Quando você amadurece em amor, você se torna um pequeno consolador, um pequeno paráclitos. Pois com o sofrimento você aprende a consolar os outros, e também você aprende a guardar o primeiro amor. Que a igreja de Éfeso havia perdido. Devoção, amor por Deus, desejo de buscar a Deus, de servir a Ele, dedicação a Deus todos os dias, orando, jejuando, lendo as Escrituras, buscando servir na obra de Deus. A maturidade e o amor leva você a amar os outros, cuidar dos outros, consolar os outros. A Bíblia também fala de maturidade no conhecimento. Pedro disse: crescer na graça e no conhecimento. E veja o que diz em 2 de Pedro 1:2. Olha o que Pedro diz: a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Como é que essa graça vai ser multiplicada? Como é que essa paz vai ser multiplicada? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se você não tiver o conhecimento de Deus, não tem como a graça aumentar na sua vida, não tem como a paz ser acrescentada na sua vida. Não tem como. Tem que crescer em conhecimento. Hebreus 5:11. O escritor aos Hebreus
ler a Bíblia, para estudar a Bíblia também. Veja o próximo. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, muitos na igreja já deveriam ser mestres, está ensinando os outros, as mulheres mais velhas ensinando as mais novas, os homens ensinando a igreja, a congregação, os crentes ensinando aos descrentes. Pelo tempo de crente, você já deveria ser mestre, mas ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Precisamos ensinar de novo a muitos que já tem muito tempo de crente aquelas mesmas doutrinas básicas que eram ensinadas lá no início, no discipulado. Por quê? Porque não sabem. Não sabem. E vos havem feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Leite. A gente tem que tomar até cuidado na hora de pregar uma doutrina mais profunda, porque o irmão pode sair escandalizado da igreja, achando que está pregando heresia. Tem que tomar até cuidado com isso. Pensar numa ilustração boa, para ver se entende, porque senão se escandaliza. Veja o próximo. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Se você não conhece as doutrinas cristãs básicas, você é menino. Você é imaturo. Maturidade em santidade também. Aquele que amadurece, ele se torna mais santo, ele se torna mais crente. Aqueles irmãos lá em Corinto, eles eram invejosos, briguentos, provocavam divisão, eram carnais, não viviam uma vida santa como deveriam. Tinha prostituição na igreja, tinha falso ensino na igreja, heresia, pessoas dizendo que não havia ressurreição de mortos. Meninos, crianças, você tem que entender que não tem como ser maduro sem ter conhecimento bíblico. Não tem como. Coloque isso na sua cabeça. Não tem como. Aqui é a palavra de Deus. A sua experiência está manchada pela carne. Só porque dá certo não quer dizer que é certo. Não quer dizer que é certo. Que venhamos a crescer em maturidade. O que é maturidade então? É você se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Cada vez mais parecido com Cristo. Você anda agindo igual a Cristo age no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. Ah, Jesus agiria desse jeito que eu estou agindo. Você agiria desse jeito? Você age do jeito que Cristo agiria? Crescer em maturidade. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Veja Romanos 8, 28, que é esse texto. Veja o 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Você está se tornando parecido com Jesus? Está? Você está crescendo, cada dia que passa, você se torna mais parecido com Jesus? O jeito dele, a fala dele, a forma de ele pensar, a pureza dele, a santidade dele, a humildade dele.
ou você cada dia mais se torna pior? Cada dia mais se distancia? 2 Coríntios 3:18. Paulo, ele se compara o ministério dele e dos companheiros dele ao ministério de Moisés. Diz: Moisés andava com a cara descoberta, para não mostrar a glória que estava se apagando, mas nós não. Nós andamos de cara descoberta. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor em nossas vidas. E nós somos transformados de glória em glória, cada dia mais crescendo e se tornando parecido com Jesus, na mesma imagem de Cristo, na mesma imagem, do jeito que Ele é, do jeito que Jesus é, pelo Espírito Santo que está em nós. O Espírito Santo quer fazer uma grande obra na vida de cada um, mas muitos resistem. Muitos resistem. Por isso que Deus deu à igreja pastores, presbíteros, evangelistas, profetas, mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Por isso que eles irão pagar caro por não terem aperfeiçoado os santos com a sua pregação, com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu caráter santo. Eles vão pagar caro diante de Deus. E quanto mais parecido com Cristo, mais íntimo de Cristo você se torna. Porém, não é que Deus tenha filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem aqueles que são mais íntimos dele. Quanto mais confiança, quanto mais amor, quanto mais conhecimento, quanto mais santidade, mais próximo de Deus você chega. Por isso que tem alguns que estão longe e outros estão perto. Por isso que Jesus era mais próximo de alguns, como Pedro, Tiago e João. E mais ainda de João, o discípulo amado. Por que Jesus era mais próximo deles? Porque eles eram mais maduros que os outros. No momento da transfiguração, quando Jesus subiu a um alto monte, Jesus levou somente eles três. Venham comigo, vamos lá. Somente os três receberam o privilégio de ver Jesus sendo transformado em sua aparência, revelando mais da sua glória celestial. Jesus se apresentou para eles em sua glória, a glória que ele realmente tinha, a glória que ele realmente tem. Jesus mostrou ali: eu sou Deus, eu sou filho de Deus, com roupas resplandecentes e o seu rosto brilhando como o sol. Glória a Deus. Mostrou para eles três, e eles tiveram a honra de conhecer Moisés e Elias, conversando com Jesus lá, falando com Jesus sobre a morte que ele estava prestes a enfrentar. Moisés e Elias veio conversar com Jesus. Pedro, Tiago e João estavam lá perto, vendo tudo aquilo. Não bastando, uma nuvem desce e cobre todos eles, e eles escutam uma voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutem ele. Que privilégio, irmãos. Quanto mais próximo de Deus, mais ele se revela a você, mais você conhece dele. Quanto mais maduro você fica. Eu não sei porquê as pessoas não querem Deus, não querem ler a Bíblia, não querem estudar, não querem orar, não querem se consagrar. Tem gente que faz anos que não se consagra, faz anos, não tem sede de Deus, não deseja Deus.
você crê, você vê. Ele não diz se você vê, você crê. Ele diz se você crê, você vê. Você tem que se aproximar de Deus cada dia mais, para Deus se revelar a você. Lá no Getsemane, os três estavam bem próximos de Jesus também, Pedro, Tiago e João. Jesus chama todos para o jardim, para o Monte das Oliveiras. Aí chama Pedro, Tiago e João e diz: vem comigo, vamos lá. Ele foi lá para longe, e os outros ficaram longe. E lá estava Jesus se abrindo, se afligindo, a angústia que Jesus estava sentindo, muita dor. A angústia que Jesus sentiu era tão grande que o seu corpo não suportou e começou a pingar sangue. De tanta aflição, Marcos diz que ele sentiu pavor, medo, se encheu de medo, de dor, de angústia na alma. Ele disse: a minha alma está aflita, está angustiada até a morte. Olha a dor, uma dor de morte, uma dor de morte. E Jesus chamou aqueles três para estar perto dele, porque talvez os outros se escandalizassem com aquilo, porque não eram maduros. Não eram maduros. Você não pode se abrir para qualquer um, principalmente quem é um líder, porque se abrir escandaliza a pessoa. A pessoa diz: ah, meu líder é assim, é fraco desse jeito. Ah, então ali não é homem de Deus. Muitos daqueles, se vissem Jesus com toda aquela fraqueza lá demonstrada, talvez ele dissesse: esse daí é o Filho de Deus mesmo. Então, meus irmãos, quanto mais próximo de Deus você está, crescendo na fé, no amor, no conhecimento, mais Deus vai te aperfeiçoar. Mais Deus vai te aperfeiçoar. Então, que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração. E lembre-se, sem Deus não tem como você amadurecer. E sem maturidade não tem como você ser humilde. Se você não estudar as Escrituras, não ter uma vida de oração e consagração, você nunca vai amadurecer. Nunca vai. E vai surgir momentos na sua vida, se você não se preparar, você pode cair. O dia mau pode vir e você pode não suportar. Os amigos de Jó, que tanto criticaram ele, talvez não suportassem o que Jó suportou. Por quê? Porque não eram maduros como Jó. Não tinham a fé de Jó. Então parem com isso, parem com esse orgulho, achando que é maduro, que é experiente. Maturidade cristã é totalmente diferente. Você se torna mais amoroso, você se torna mais santo, você tem uma fé mais inabalável, você não desiste, você persevera, você persevera. Então que Deus possa tratar o nosso ego e torná-lo mais preenchido por Cristo, mais satisfeito com Cristo, para que a gente aprenda a ser humilde, porque sem Deus não tem como você ser humilde. Deus nos abençoe.